Então vamos lá, galera. Aulinha básica de suporte e resistência, beleza? Vamos direto ao ponto. O que é suporte e resistência? Pessoal, suporte e resistência são pontos de briga, certo? A gente viu que o que faz o mercado subir ou descer é uma briga de compradores e vendedores. Só que tem certos pontos do gráfico que essas brigas elas invertem, né, o ganhador, digamos assim. Ou seja, o que é suporte e resistência? São níveis de inversão. Então, por exemplo, se o mercado ele está andando e aí toda vez que ele chega nesse topo aqui ele começa a cair, ó. Ou seja, é um nível, esse nível aqui de cima que a gente fez, ó. Vou botar uma linha vermelha para representar. Aqui é um nível de suporte e resistência. Nesse caso aqui, resistência. Resistência é quando o mercado não consegue passar para cima. Uma coisa interessante. A resistência ou suporte também, a gente vai marcar com uma linha, mas ela não é uma linha mágica que faz o mercado subir ou descer. Ela é uma região, certo? Ou seja, uma região de briga. Por exemplo, aqui a gente tem uma região de resistência, onde eu marquei com essa linha aqui azul. Vou botar ela amarela para ver se fica melhor de vocês verem, certo? Então, ó, é um nível do gráfico onde toda vez que o mercado vem, certo? Ela não consegue passar. Ou seja, o mercado tentou vir uma, não conseguiu, duas, três, quatro, várias vezes não conseguiu, rompeu um pouquinho ali e depois voltou a respeitar, certo? Respeitou até ainda agora, certo? Ou seja, ela é um nível, aqui é uma região de briga. Uma reta mágica que o mercado vai chegar lá, bater e vai cair? Não, pessoal. É uma região, ou seja, a gente simboliza com uma linha, mas a gente sabe que é uma região. A prova disso, ó, seria esse falso rompimento aqui, certo? Onde ele, entre aspas, rompeu a nossa linha de resistência, mas depois voltou a respeitar. Isso é porque a gente pega uma região. Dica muito valiosa. Como é que a gente vai marcar essa região antes dela acontecer, certo? A gente sempre vai juntar dois topos ou dois fundos. Então, por exemplo, o mercado ele começou a andar, aí ele deixou um topo. Aí ele caiu, fez o que ele tinha que fazer. Aí ele vai lá no mesmo nível de preço, ó, deixa outro topo. Ou seja, aqui a gente já marca, nesse caso, uma linha de resistência. E aí o mercado ele vai continuar andando, ó. Opa. O mercado ele vai continuar andando, vai chegar lá, certo? E provavelmente vai respeitar novamente. Ou seja, o que a gente faria aqui? Teoricamente, uma operação de venda, né? Ou então no Binary Options de put abaixo. Mas não vai ser a nossa tomada de decisões. Como eu falei, volto a bater nessa tecla, a tomada de decisão que a gente vai usar é baseada em análise probabilística. Mas antes da gente ir para análise probabilística, é importante que a gente saiba pelo menos o básico de análise técnica, beleza? Então vamos passar agora para suporte, pessoal. O que é um suporte? E suporte, pessoal, é justamente o inverso da resistência, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um gráfico que ele está fazendo o que ele tem que fazer, deixou um fundo, aí ele faz o que ele faz de novo, deixou outro fundo, a gente já liga esses dois fundos aqui, projeta um suporte, seja, certo? E aí, caso o mercado venha lá de novo, a gente sabe que provavelmente o gráfico a partir desse momento se prepara para subir. Uma coisa interessante, a gente pode estar misturando esse suporte de resistência com aqueles padrões de candle. Então, provavelmente, ou melhor, quase sempre a gente vai ter sinais de reversões. Ou seja, a gente vai ter aqui aqueles doji, a gente vai ter, nesse caso aqui, martelos, certo? Martelinhos aqui, ó. Ou seja, já são fortes sinais. Ou seja, além do martelinho, do padrão de candle, tem um suporte, ou seja, é mais coisa me falando que o mercado tem capacidade de parar aqui nesse preço e subir. A mesma coisa pode acontecer lá na resistência, certo? Aqui no caso provavelmente a gente vai ter estrelinhas, né? Nesse caso aqui, martelo de cabeça para baixo, certo? Os martelinhos de cabeça para baixo. E aí no meio dos movimentos a gente tem os padrões de candle, né? No caso aqui candle de força para baixo, a gente pode ter aqui também candles de força para alta. Enfim, suporte de resistência é isso. Mostrando aqui no gráfico, ó, a gente também teve, ó, esse fundo aqui, depois outro fundo, ou seja, a gente liga esses dois, projeta. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui, em vez dessa linha normal, a gente pode vir aqui, ó, linha de tendência, certo? Ferramentas gráficas, linha de tendência.
E aí eu pego aqui do primeiro fundo, ó, interligo com o segundo fundo, que é esse aqui, e projeto para frente. Vou pintar ele aqui de amarelinho para ficar melhor. E aí, ó, olha onde o mercado respeita lá certinho, ó, certinho nesse suporte, né? Pessoal, a gente também tem o que a gente chama de linhas de tendências de alta e linhas de tendências de baixa, famoso LTA, LTB. O que é isso, certo? Então a gente tem aqui LTA, que são linha de tendência de alta, certo? Que é o que? É a mesma coisa que suporte de resistência, só que inclinado. Por exemplo, o mercado ele veio aqui, começou a subir, aí ele desce um pouquinho, sobe de novo, desce, sobe. Ou seja, a gente tem aqui, ó, um fundo, um fundo, um fundo. A gente pode fazer aqui nesse suporte de resistência, só pega os dois primeiros fundos, ó, e já traça aqui no caso uma linha, ó. Então, uma linha traçada entre os fundos. E aí a gente percebe que funciona exatamente como funciona um suporte de resistência, só que inclinado. Se essa linha estiver apontando para cima, a gente considera ela uma LTA, linha de tendência de alta, certo? Se essa linha é para baixa, ou seja, a gente tem a LTB, linha de tendência de baixa, certo? Então, dessa vez a gente pega os topos, certo? Ou seja, o mercado deixou um topo, deixou outro topo menor que o outro, tá, pessoal? E aí a gente liga lá, ó. Aqui eu estou fazendo exemplo com 3, mas a partir de 2 a gente já pode fazer a projeção, beleza? E traça esses topos. Aqui nesse caso, tá para baixo, certo? Ou seja, linha de tendência de baixo, certo? Provavelmente a gente vai ter também aqui, pessoal, suporte e resistência rompidos, tá? Já entrando nesse mérito, o que é suporte e resistência rompido? A gente viu que suporte, deixa eu botar aqui para ficar mais simples, ó. A linha que segura o preço para baixo, a gente chama de suporte. A linha que impede o preço de ir para cima, a gente chama isso aqui de resistência. Beleza? E aí, a gente tem, teoricamente, o respeito do gráfico entre essas duas linhas. Só que quando uma dessas linhas é rompida, por exemplo, o mercado veio agora aqui, rompeu essa resistência. E aí o que acontece? O que era uma resistência, nesse caso aqui era uma resistência, ele passa a ser um suporte. Certo? Ou seja, toda vez que a gente tem uma linha de resistência ou suporte rompida, a gente inverte o papel deles. Nesse caso aqui foi uma resistência sendo rompida. Então agora ele vira um suporte. Então a gente sabe que se o mercado ele volta nessa linha, provavelmente ele vai funcionar agora como um suporte. Aí beleza, a gente tem um suporte. Agora, se essa linha, deixa eu apagar aqui. A gente tem um suporte, certo? Agora, se essa linha é rompido, agora o contrário, ó, um suporte sendo rompido, certo? Agora esse suporte vira, no caso aqui de novo, uma resistência. Beleza? Então toda vez que a gente tem suporte e resistência rompido, a gente tem a inversão de papel dele, certo? O suporte e resistência suporte vira resistência vira suporte. Um exemplo disso na prática, eu até botei aqui para vocês, ó. Foi bem aqui, ó, onde eu pego esses dois primeiros fundos, já projeto para frente, aqui a gente tem um suportezinho, certo? Aí aquele é rompido, ó. Deixa eu botar essa linha amarela. Ó. Aqui a gente tem um suporte, certo? Preço respeitando ele. Aí esse preço é rompido, essa linha é rompida, e aí o que era um suporte vira uma resistência. Lembrando que isso é só uma região, então a gente tem essa região aqui, ó, de preço, que era um suporte, agora uma resistência. Deixa eu ver se eu boto uma linha aqui horizontal, ver se isso aqui já... Peraí, deixa eu excluir essa. Colocar uma linha horizontal bem grande, para ver se está respeitando até agora. Ó. Vamos lá ver. Ó, ele tentou dar uma rompida aqui, não conseguiu. Aí segurou nessa LTA, ó pessoal, uma LTA aqui. Deixa eu botar de amarelinho também. Ó, pego esse fundo aqui, junto com esse fundo aqui, projeto para frente, ó, mercado segurando na
LTA, beleza? Ela até agora não foi usada de novo. Vamos ver para trás. Também não, que aqui já era o mercado de OTC. Então, beleza, pessoal, é isso. Suporte e resistência, níveis de preço onde o mercado tem dificuldade de passar. Olha só que interessante. A gente tem aqui, né, o mercado chegando perto da nossa resistência. Já fica aí de curiosidade para vocês. Como eu vou encerrar essa aula agora, vocês busquem saber se aqui respeitou ou não, tá?